Põe a gravação aí, volta ela e escuta. Vamos ver. Vamos ver então aqui. Não, eu preciso que a gente possa entender aqui essa questão sobre a nova criação de Deus, o discípulo de Cristo, né? Nós estávamos lendo aqui na página 51. Entendido dessa perspectiva, o verso está dizendo que se alguém está em Cristo, ele faz parte de uma nova criação. Acharam a leitura, amados? Sim. Todos mesmo? Sim. Então vamos lá. Da nova humanidade, cujo cabeça é Cristo, e desfruta de todos os privilégios desse novo status. Outras passagens do Novo Testamento nos completam o quadro. Quem está em Cristo goza aqui e agora da presença do Espírito Santo, como penhor do que há por vir, que nós já lemos aqui, né? Isso. Experimenta o gozo e os poderes do mundo vindouro. Hebreus aí, capítulo 6, versos 4 ao 5. Compartilha da natureza de Cristo, como primícia da ressurreição ainda por ocorrer. Já possui a vida eterna, que significa conhecer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Então todo cristão já tem a vida eterna, já é salvo. São verbos no presente, amados, tá certo? Não é que terá a vida eterna e nem será salvo. Ele tem a vida eterna e ele é salvo. 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 18. Paulo disse... Sim. Posso fazer uma pergunta Claro. sobre salvação? Sim. Eu aceitei Jesus, certo? Eu declarei Jesus. Sim. como Salvador. Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Então, eu já estou salvo. Sim. E de que forma que eu posso perder essa salvação? Quando você rejeita Jesus. Entendeu? Você não aceitou Jesus? Sim. Você pode rejeitar Jesus. Você pode decidir e falar, eu não quero mais servir a Deus. Não vou orar mais a Deus. Não, a Bíblia não interessa mais para mim. Não quero participar de nenhum convivência comunitária de fé. Quero voltar às minhas práticas pecaminosas. Ou não. Ou não. De repente, irmão, não é que vai voltar e vai fazer tudo aquela bagaceira toda. Simplesmente rejeita Cristo. Rejeitar com a minha boca, falar. Com a vida, mais do que a Com boca. as minhas ações, Com a vida. com as minhas atitudes. Irmã Edileuza, por que muitos cristãos, a gente percebe hoje que há muitas pessoas, quando você faz uma estatística que fizeram aí, é uma realidade, que é assim, para cada igreja hoje, né, como uma igreja como essa aqui, uma igreja, a gente está falando, para cada grupo de cristão como tem nessa igreja, há 4 aí na sociedade que já fizeram parte, ou seja, para cada igreja dessa, há 4 igrejas desviadas. Vamos dizer assim. Então, assim, o que tem de gente que teve experiência religiosa e não experiência de verdade, nossa, são muitas pessoas, muitas. Fora aquelas que de fato tiveram experiência, mas dado o momento da sua vida, fraquejaram e se afastaram de Cristo, que poderão voltar ou não. Então, há todos esses casos, irmãos, que aí não tem como a gente falar que todo caso é o mesmo, né? Agora, como que a gente rejeita? Quando se vai desprezando aquilo que a Bíblia ela recomenda como a gente chama de recursos da graça, que a questão não é só ser salvo, é ser mantido salvo por Deus. Opa! E aí o que acontece? É ser mantido salvo por Deus. Como que uma pessoa é mantido salvo por Deus? Quando obedece aquilo que Deus disse que tem que obedecer. Tem uma vida de oração, uma vida de vigilância, se afastar do pecado, né? Então, é um pastor. Isso. A salvação é um processo contínuo. Porque Não, a santificação é um processo. Sim. A salvação, ela é imediata e é instantânea. Então a pessoa, ela aceitou Cristo, ela é a habitação do Espírito Santo. Se ela morrer naquele momento, ela é salva. Mas se eu não Pode até não ter se batizado nas águas, Se eu viu? não estiver em retidão, em sinceridade, em santidade e obediência, aí eu vou acabar perdendo essa salvação. Você vai se afastando automaticamente, né, irmã de Deus? A vida espiritual não existe neutralidade. Essa é a única forma de eu perder a minha salvação. Como? Isso tudo que eu acabei de falar. Sim, se afasta de Deus. Então, se eu não pagar... Se fizer o quê? Se eu não der o dízimo, eu não vou perder minha salvação. Claro que não, pelo amor de Deus. O pastor está Interfere não falando na isso salvação. hoje, pastor. Não, irmãos. Isso hoje do pastor. Não, tá bom. Então vamos fazer o seguinte. Por isso que eu perguntei
perguntei. Não, Desculpa, meu eu Deus. perguntei por isso. Não, irmãos, é uma coisa assim tão básica que vocês que estão no curso de teologia já sabem. Então, pelo amor de Deus, ouviu, sabe, não é? Isso, meu Deus do céu, Jesus. Posso continuar aqui? Amém. Eu nem lembro mais do que eu estava falando. Desculpa, pastor. 1 Coríntios 1, capítulo 1. É porque a gente... 1 Coríntios, capítulo 1, verso Mas a 18. senhora já não sabe que isso não tem nada a ver? Então, irmão, Mas eu desconsidera. queria mudar. Nem perca tempo. Não muda. Não perca tempo. A doutrina da salvação chegou bastante. Não perca tempo. Gente, é um O absurdo. professor falou agora, né? É andar em vigilância, né? Isso. Não perca tempo nem com isso. Aquilo que você sabe que, irmãos, porque assim, se eu for dar atenção, se eu for me preocupar, se eu for me desgastar com tudo que a gente ouve por aí, eu estou perdido, eu perco tempo. Não é gastar tempo. Você gasta tempo quando você lida com aquilo que é importante, né? Então essas coisas, meu Deus, é uma coisa assim que eu ouço para mim, ou ouço de um lado e, sabe, uma coisa que eu não perco tempo, não me preocupo, porque eu sei que isso aqui não vale a pena a gente nem parar aqui para tentar consertar alguma coisa, que é coisa básica, né? Aluno de escola dominical sabe disso perfeitamente. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, Paulo disse, olha, a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então somos salvos. Paulo disse, nós somos salvos, os cristãos. Primeira carta a João. Diferente. Tá, mas o sentido é o mesmo, né, O meu Wagner? tá... É outra tradução, sempre vai estar diferente daquilo que eu estou citando aqui, eu estou pegando outra. Você fala, mas tu quer contribuir com alguma coisa que você acha interessante aí? Não, o meu tá estamos sendo. Porque é o processo que o autor, o tradutor, ele está colocando como um processo. Estamos... não, é fomos. É assim, amados. Somos e seremos, não é? Nós tratamos na matéria chamada soteriologia, que a salvação ela é em 3 tempos: tempo passado, presente e futuro. Passado porque foi lá atrás, né? Cristo conquistou a salvação, então está no passado, lá atrás. Presente porque hoje essa salvação nos alcançou e nós somos salvos. Mas nós seremos salvos, então eu vou colocar assim, ó. Passado, fomos salvos da condenação do pecado, da punição do pecado, nós fomos salvos. Nós somos salvos do poder do pecado e nós seremos salvos da influência do pecado. É por isso que a Bíblia trata a salvação em 3 tempos. Tranquilo por aí? Percebe como uma matéria ela vai contribuindo para a compreensão de outra? E percebam que nos falta muitas vezes a compreensão de uma matéria e essa não compreensão dificulta o entendimento de outra. É por isso que o curso teológico tem todas essas matérias. E não se apavore, não se preocupe, porque cada matéria vai esclarecer um ponto. Tá? É que eu não tenho condição de cada aula, porque senão eu faço uma salada em toda aula. Toda aula a gente fala de um monte de coisa e não se aprofunda em nada. Aí fica superficial a aula, né? De vez em quando eu faço isso, saladinha e tal. Mas eu estou tentando me segurar. Me ajudem aí. 1 João, capítulo de número 5, primeira carta de João, capítulo 5, versos de número 11, 12 e 13. Filhinhos, escrevo para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Filhinhos, estou escrevendo para vocês, para que saibais que tendes a vida eterna. Ó, quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Mas ele está dizendo, eu estou escrevendo para que vocês saibam, vocês têm a vida eterna. Então nós temos a vida eterna, nós somos salvos. Estou falando dos cristãos, dos discípulos de Jesus, os que nasceram de novo. Bem, então chegamos a essa conclusão. Tem o Filho de Deus, desfruta de um novo coração, né? Na leitura, continuando aqui, ó. Não sei se vocês estão acompanhando aí. Desfruta de um novo coração. O Salmo 51, verso 10, que o Davi lá pediu para que ele não perdesse. Coração puro, né? Espírito reto, alegria da salvação. Ezequiel, tanto capítulo 11, verso 19, quanto Ezequiel, capítulo 36, verso 26, que diz que Deus nos daria um coração de carne, colocaria em nós um coração de carne, ou seja, um coração sensível, um coração, e colocaria em nós o Espírito Santo, né? João capítulo 3, verso 3, pelo novo nascimento,
É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Então a gente desfruta aí desse estado. Foi liberto do domínio e da lei do pecado. Olha só, foi liberto do domínio. Então, aquele que não é mais dominado pelo pecado. O pecado já não nos aprisiona mais. Agora nós somos escravos de Cristo e não escravo do pecado. Então essas são as características do discípulo de Jesus, do salvo. Ele não é mais dominado. Não é aquela pessoa que faz o negócio e não consegue controlar. Não, agora ele tem a rédea na mão. Controla, tá certo? Guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que guia essa pessoa, que direciona essa pessoa, que leva essa pessoa a glorificar a Cristo, que leva essa pessoa à vida de oração, que leva essa pessoa a ter interesse pelas Escrituras Sagradas, que leva essa pessoa a ter desejo de compartilhar aquilo que ela recebeu, que é a salvação. Então, pessoas que não têm desejo de orar, gente que não tem desejo de conhecer Deus pela Bíblia, gente que não compartilha a fé, é muito preocupante, irmãos, a vida desse cristão. Muito preocupante. Tem alguma coisa errada nesse processo. Não estou dizendo nem que não é salva, mas tem alguma coisa muito errada. Então a gente precisa analisar isso na nossa vida, não é? Como que a pessoa não tem apreço pela Bíblia? Como que a pessoa acha que, como que um cristão, melhor dizendo, não tem apreço pela Bíblia? Como que um cristão acha que orar é um peso? É um castigo? Não é, irmão? É um negócio assim chato, monótono. Meu Deus! Tem muitos cristãos que é assim. Vai orar, sabe? Nossa, 5 minutos não tem palavra para falar. 5 minutos. É muito preocupante, irmãos, a vida espiritual dessas pessoas. É muito preocupante essas conversões. É um negócio meio esquisito. As Escrituras enfatizam especialmente a nova relação que aquele que está em Cristo mantém com Deus. Antigamente era filho da ira, dominado pelo mundo, pela carne e pelo diabo e debaixo do juízo de Deus. Então, essa era a condição daquele que não servia a Deus. Agora, foi perdoado. Ele não tem, o discípulo, ou ela, a discípula, não tem mais nada para consertar com Deus, irmãos. Tá certo? Foi perdoado e aceito por Deus. Adotado como filho em Cristo, já nenhuma condenação existe contra ele. Então, esse negócio que a pessoa ainda tem que fazer não sei o quê, que a pessoa ainda tem que fazer tal coisa, que a pessoa precisa fazer tal campanha, que a pessoa precisa fazer sacrifício, que a pessoa ainda precisa fazer isso e aquilo para ser aceito por Deus, isso não é bíblico. Pode ler Colossenses 2, 14 e 15? Pode sim, pode. E cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando a cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Colossenses capítulo 2, vamos acompanhar aí, né? Verso 14 e o 15, não foi? 14 e 15. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. O Erickson leu aqui na versão aí, talvez um pouco diferente dos demais. Mas olha só, o texto vai dizer que Jesus ele pega esse escrito, né, de condenação contra nós, que é a lei, a imputação da lei, o juízo de Deus, crava na cruz, irmãos, expôs os principados, tudo isso, triunfou sobre eles. Paulo, no capítulo de número 7 de Romanos, ele vai falar sobre uma vida religiosa que tentava obedecer a Deus, vida de jejum, leitura das Escrituras, se afastar do que era impuro, observar os mandamentos, frequentar os cultos, ter cerimônia de purificação, não se misturar com a gentalha. Tudo isso, mas um esforço enorme, querendo agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, sabe, irmão? Tudo isso, vida de religioso, isso é sofrido, isso é um peso, isso é uma frustração, que é o que a maioria dos evangélicos vivem. Paulo ele disse, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Eu não dou conta desse negócio. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Capítulo 7, verso 24. Verso 25, aí ele vai dizer, graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 8, verso 1, que não para a fala de Paulo, né?
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo mais a carne, mas segundo o Espírito. E ele vai discorrendo, então, no capítulo 8 em diante, sobre essa inclinação do Espírito e a inclinação da carne. Que a carne é inimiga de Deus, não se converte nunca, mas que o Espírito, ele pende para fazer as coisas de Deus, se alegra nas coisas de Deus. Então, o que acontece é que muitos nas igrejas evangélicas de hoje vivem uma vida religiosa, tentando fazer para ser, achando que pela obediência ele vai ter mais crédito diante de Deus. Não entende o que é graça, entende o que é religião e lei. Graça, amados, é um conceito que infelizmente muitos, não são poucos dos cristãos, não conhecem, não sabem o que é graça. O que é a graça? A graça é a denúncia de que eu fazendo tudo que eu posso fazer, não vou alterar nada com aquilo que já foi feito na cruz do Calvário. Em nada. Então, eu fazer campanha, e jejum, e oração, e ir para o templo todo dia de culto, e não sei o que mais. O que isso vai alterar na minha condição de Deus? Nada. Absolutamente nada. Aí a mente religiosa vai falar assim, então não preciso fazer nada disso? Opa, não é isso que eu estou dizendo. Por que pensou assim? Por que pensou assim? Porque a velha natureza, ela acha, irmãos, a velha natureza religiosa, que tem a velha natureza e a velha natureza religiosa. A velha natureza religiosa é aquela que tenta agradar a Deus pela religião e não consegue, é a frustração do Paulo. Paulo é um homem zeloso, mais do que qualquer um da sua geração. Aqueles crentes mesmo, sabe? Será que é por isso que tanta gente entra nessa igreja? Eu não tenho dúvida. Se frustra consigo mesmo, né? Se frustra com os outros. Acha que os seus esforços vão mantê-lo salvo. Acha que fazendo isso e aquilo é que Deus vai lhe abençoar. Por outro lado, eu não estou dizendo, porque existe um equilíbrio disso. Eu não estou dizendo, então não precisa fazer nada disso, André. Não foi isso que eu disse. Eu disse que fazendo tudo isso não vai alterar em nada. Deus não vai te amar mais. Nem menos. Deus não vai se agradar mais de você. Deus não vai te favorecer com as bênçãos, você não vai ser preferido de Deus. Nada, irmãos. Quando a gente não entende o Evangelho, aí a gente pensa dessas formas. E é assim que é ensinado na grande maioria das igrejas evangélicas no Brasil. Isso é religião. Agora, quando a pessoa entende o Evangelho, a graça, ela vive uma vida de gratidão. Tudo que faz sabe que está fazendo por um único motivo, gratidão. Não há mérito. Não há reivindicações de Deus. E quando ela erra, ela não se frustra com ela, porque ela sabe da sua condição, sou pecador. Ela só vai até Deus dizendo, Senhor, me dá graça, para que eu continue a caminhada contigo. Deus, filho, está tudo certo. Você está vindo a mim, mas na verdade fui eu que já fui a ti faz tempo. É o meu espírito que te trouxe a mim. O sangue do meu filho já possibilita essa conversa aqui, ó. Está tudo pago, está tudo certo. Não precisa sacrifício mais. Meu filho já fez. Entende, irmãos? O que é evangelho é totalmente diferente daquilo que nós temos presenciado em nossas igrejas, amados. Totalmente diferente. As nossas igrejas muitas vezes são o quê? Uma religião mais bonitinha, sem santo, sem imagem, sem pipoca, sem frango, galinha preta, né? Sem... a gente não tem as novenas, mas tem campanha. É verdade. Estamos comparando esse outro dia isso. Porque Força, mulher. as igrejas católicas fazem as novenas, né? E nós fazemos as campanhas. Nós fazemos as campanhas. De qual que é a diferença? O intuito é o mesmo, só mudar o nome. Então, amados, o que a gente está vendo aqui são características de uma pessoa salva. E uma pessoa salva é impossível que demônio algum tome posse da vida, das faculdades mentais dela. Que demônio algum atormente de tal forma que leve essas pessoas a pecarem. Essas pessoas são nova criação de Deus. Desfrutam da comunhão com Deus. Se essas pessoas de fato continuarem debaixo da graça de Deus, confiando somente em Deus e não em si próprias, porque há essa questão. Tem muita gente que confia na sua vida de santidade, na sua vida de oração, né? E ela é assim porque Deus a usa porque
Eu não caio em pecado porque ela... Entende, irmão? Sempre o homem no meio, o religioso no meio. É Deus que faz todas as coisas. É Deus que age tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. A fé vem de Deus, a reconciliação vem de Deus, tudo vem de Deus. E a gente só recebe. Eu só não recuso. As pessoas que recusam, elas têm uma vida complicada espiritualmente. Aquelas que são gratas a Deus, porque assim, o que é a fé? A fé é a mão que Deus dá para nós, que deve ser estendida para receber a graça de Deus. Estão compreendendo, mano? Estou tentando simplificar aqui, porque é para ver se a gente entende os conceitos bíblicos. É simples assim. Porque nem a fé é nossa. Eu não tenho capacidade de crer, a não ser que o Espírito Santo me conceda essa capacidade de crer. Ele diz, a fé é dada por Deus, cada um em uma medida. Né? Para ter uma intensidade, realizações, é a medida que Deus dá. Então nem a fé é minha. Eu estava depravado totalmente, afastado de Deus, não podia me aproximar de Deus. Os meus pecados faziam divisão entre eu e Deus, havia um abismo. E esse abismo, a religião estava tentando construir uma ponte e nunca conseguia. Porque Deus está na luz inacessível. Deus, ele não é alcançado por mérito humano. O homem não vai até Deus. A religião se propõe a fazer uma torre que chegue até Deus. A religião propõe que eu preciso fazer para ser. A religião que pensa isso é fomentada por Satanás. Lá para o primeiro casal, quando disse assim, quando você fizer, você será. Foi falado a mesma coisa, Satanás, para Jesus. Tu é filho de Deus? Faz isso para você ser. Não. Irmãos, a conversa é a mesma. De Adão para Jesus e para nós. E está dentro das nossas igrejas essa conversa. E essa conversa é fomentada, ela é estimulada por doutrina de demônios. Aí a gente volta nas duas primeiras aulas. Que eu disse, o perigo, irmão, não é gente caindo endemoniada. É o que está sendo pregado nas igrejas, que está formando entendimento totalmente afastado do evangelho. O maior perigo que nós corremos não é errando, é achando que a gente pode acertar. A presunção do que eu posso fazer o certo me afasta mais de Deus do que o erro que eu cometo. O erro que eu cometo, me arrependo, reconheço. É mais explícito. Agora não, eu posso acertar. Não, me afasta muito mais de Deus. E é um provérbio muito usado aí fora, né? Diz que é melhor errar procurando fazer o certo do que não tentar fazer. Eu ainda falo outro provérbio que eu acho melhor que esse. É melhor aprender a Bíblia para não errar. É melhor aprender o que Deus está propondo para nós, para não viver essa vida religiosa, que infelizmente é o que a grande maioria vive, amados. Verdade. A grande maioria. Jesus me salvou a minha vida de pecado. Depois ele me salvou da vida religiosa. E ele está me salvando até hoje, irmãos. Dessa tentativa da religião falar para nós que a gente tem alguma coisa para fazer para agradar a Deus. É Deus que está realizando tudo. Ele é soberano, foi a aula passada, retrasada. Ele é soberano, amados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18, que é o seguinte, desse que nós estamos lendo até agora, 17, o 18, vai dizer que tudo isso, a reconciliação vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. É Deus que está fazendo, amados. Nós dependemos de Deus, da sua graça. Nós não podemos confiar em nós. É Jesus que realizou tudo. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Verdade. Não fomos nós que fomos buscar Deus. Foi Deus que veio nos resgatar. Não fui eu que amei a Deus. Deus que me amou primeiro. É o que está escrito nas Sagradas Escrituras, irmãos. Ou nós cremos na palavra de Deus, ou a gente vai ser regido por doutrinas humanas, palavras de homens. E ainda diz que teologia é palavra de homem. Eu não sei. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu vejo palavra de Deus. Quanto mais eu escuto os homens que desprezam o estudo bíblico, mais eu ouço palavra de homens. Ou não? Mas depende da teologia, né, professor? Eu estou falando teologia boa, correta, ideal.
Os teólogos aí que falam. É desviado, não são teólogos. Eu estou falando de mim, sem presunção nenhuma. Eu estou falando de nós que nos reunimos aqui com a preocupação de saber a vontade de Deus. E nós não nos prendemos às nossas denominações, nem o que nos ensinaram até ontem. A gente se reúne aqui num desejo de dizer, Senhor, Espírito Santo, essa é a minha oração todos os dias, irmãos, quando eu entro na sala de aula. E são todos os dias mesmo, de segunda a segunda. Falo, Senhor, Espírito Santo, nos orienta, fala com a gente, Senhor. Nos mostra o caminho que a gente deve andar. O Senhor diz que nem um louco erra esse caminho quando é ensinado. Senhor, alcança cada um dos alunos, me ajuda a partilhar a Tua palavra, a compreender a Tua palavra. Espírito Santo, não nos deixe perder um tempo precioso reunido 2 horas num lugar. Não é para isso que eu estou saindo de casa, Senhor. Não é para isso que eu estou sentado aqui nessa tarde, nesse lugar, estudando a palavra de Deus. Eu não vou ali para cumprir um cronograma, para bater cartão. Eu vou ali para tentar partilhar aquilo que o Senhor... O que eu estou pedindo aqui para o Senhor é nesse intuito que a gente se reúne aqui. É nesse intuito que eu vou me reunir na terça-feira com os irmãos ali na vila, sei lá o quê. Esqueci. Na quarta-feira também, lá que eu vou me reunir. É na quinta, é na sexta, é no sábado de manhã. É no domingo de manhã com juniores lá na minha igreja. E esse domingo vai ser com os irmãos geral lá. É nisso, essa busca. Esse desejo que o Espírito Santo está gerando no nosso coração de conhecermos mais de Deus, para servirmos melhor a Deus, para termos vida de abundância, vida do Evangelho. Religião, irmão, não nos satisfaz, a gente está cansado disso. Foi por isso que a gente veio a Cristo, porque a Umbanda não nos preenchia, porque o catolicismo não nos preenchia, porque as drogas não nos preenchia, porque a prostituição não nos preenchia, porque o materialismo não nos preenchia, porque nada nos preenchia, havia um vazio na nossa alma, e só é preenchido pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, irmãos. É nisso que a gente está empenhado nesse negócio aqui? É nisso que eu estou dizendo. Glória a Deus, aleluia. Não é possível que ninguém sente a presença de Deus, Jesus. Aleluia. Capítulo 5, verso 18, tu quer ler, meu irmão? Leia, por favor. O pau já saiu dele. Já saiu? Tu estava onde, meu irmão? Tava em Meu Jesus, eu estou João falando 6, aqui, ele já está 44. pensando em 2, 3 versículos para frente. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Pode ler? Por favor. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da redenção, da reconciliação. Na reconciliação, isso. Então é Ele, tudo isso provém de Deus, né? Tudo isso provém de Deus, a reconciliação provém de Deus, é Ele que age, irmãos. É o Espírito Santo que faz isso. Vamos voltar aqui na página 51 para a leitura, lá embaixo. Professor, Oi? o senhor ia falar da menina lá, Qual a menina? da menina... Atos 17. A experienciação. E do rapaz lá do... Agora O não. senhor falou Eu antes. falei que ia falar, mas não disse quando. Agora não. Deixa eu continuar o trem O aqui. senhor não disse quando, eu disse que era agora. Não era, não vai ser, eu acho. Eu estava tentando lembrar aquela hora e eu lembrei. Não, mas agora não. Me lembre quando eu for falar. Aí agora vai ser difícil. Basta um estudo simples das Escrituras, ou nas Escrituras, da linguagem usada para descrever nossa redenção, para que não fique qualquer dúvida de que o crente, à semelhança de um escravo exposto à venda na praça, foi comprado por preço e que agora passa a pertencer totalmente ao novo dono. O antigo patrão não tem mais qualquer direito sobre ele, como rezava a legislação romana da época. Assim Paulo diz que fomos comprados por bom preço, né? 1 Coríntios 6:20 está escrito lá. Agorazo, quer dizer, o verbo lá, né, de comprado, significa isso, comprar, redimir, pagar um resgate para libertá-lo. E que sendo agora livres, não devemos nos deixar outra vez escravizar. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Ou seja, nós somos de Deus, amados. O pecado já não tem nenhum poder condenatório sobre o cristão. Está tudo resolvido, tudo pago. Essa paranoia de que tem uma dívida diante de Deus. Essa paranoia que, meu Deus, e agora, por exemplo, se eu não der o dízimo, Deus vai soltar o cachorro do devorador atrás de mim, o cortador, o migrador, o pulgão. Meu Deus, se eu
tem um vacilo aqui, Deus vai dar legalidade para um demônio vir me atormentar. Irmãos, isso não é bíblico. Isso é falado por aí, mas entre ser falado e ser bíblico é outra história. Nós somos comprados, resgatados. Nós somos de Deus, amados. Amém. Louvado seja Deus. Somos propriedade de Deus, somos filhos de Deus. Eu dei exemplo para vocês, eu tentei dar o exemplo para vocês na aula passada, dizendo do meu filho, não? Não foi? Lembra? Se meu filho errasse, me desobedecesse, e aí eu como pai, você acha que eu ia falar, não, o traficante dá uma surra nele, boa. Mata não, mas dá uma surra boa. Quem é o pai que ia fazer isso? Por que a gente acha que Deus é menos compassivo do que a gente, menos misericordioso, menos amoroso, menos bondoso que a gente, amado? Nós formulamos um Deus na nossa mente. Um ídolo. Não é Deus, é um ídolo. É um ídolo melhorado. Ou piorado, sei lá, também não sei mais de nada agora. Não é, amados? Então, a gente precisa entender esse negócio de Jesus, amado. Meu pai. Eu não estou nervoso com vocês, não. Eu estou nervoso com as coisas que eu ouço por aí, tá? Vocês não estão alegres demais. O ensino bíblico acerca da relação que o crente desfruta com Deus precisa ser enfatizado em nossos dias, particularmente as suas implicações. O que isso implica, né? Ou seja, isso precisa ser enfatizado. Essa comunhão, essa relação que nós temos com Deus. A julgar por muito do que é dito por defensores do movimento da batalha espiritual, quanto à atuação e ao poder dos espíritos malignos na vida dos crentes. Falta-lhes uma visão e uma compreensão mais exata quanto ao ensino do Novo Testamento sobre o ser nova criatura, ou melhor, nova criação, bem como quanto às implicações, o que isso implica, desse ensino para a batalha espiritual. Há pelo menos 2 ensinamentos da batalha espiritual, que acabam por minimizar a eficácia da obra de Cristo, que são a demonização de crentes verdadeiros e a necessidade de quebrar maldições. Então olha só, a batalha espiritual, que Peter Wagner, Neuza Itioca, falei de outra mulher lá que eu esqueci o nome, Rose alguma coisa, mas Daniel Mastral, Rebeca Brau, essas pessoas que vão falar desse tema, distorcem tudo. As referências deles não tem nada a ver com Bíblia, irmãos. É tudo referência a experiências pessoais de pai de santo, por exemplo, de satanistas, por exemplo, experiências pessoais sua. E como eu disse em algumas aulas passadas, nós só temos, aliás, foi um ponto aqui que nós tratamos, somente as escrituras são suficientes e têm autoridade para nos falar sobre esse assunto. E a batalha espiritual, então, vai falar, por exemplo, que a gente tem que quebrar a maldição, tem quebra de maldição, maldição hereditária. Ora, nós já não lemos aqui em outros, vários textos aqui, em outra aula, que a partir de Cristo é nova história, irmão? Que não existe negócio de maldição hereditária, porque senão a gente fala, não, a obra de Cristo não é suficiente, não dá conta. O que Cristo fez na cruz do Calvário, o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus, isso não é suficiente, precisa ainda de mais alguma coisa. Pastor, aquela passagem lá da Bíblia que fala assim, que os anjos estão, eu esqueci o capítulo, que os anjos estão ao nosso redor e o diabo ao 1 Pedro, né? 5 e 8. Ao nosso derredor, esperando só um momento. Para não é como leão. É isso, né? É isso. 5:8. 5,8, 1 Pedro 5,8. Do livro de Pedro. Sim, qual que é a questão? Pergunta. Então, é que eu não consigo, assim, eu não entendi essa Expressão de Pedro? Tá. Pedro está falando de uma realidade. A realidade é que, de fato, nós temos um adversário, que é o diabo. Sim. E, de fato, o diabo, o desejo dele é tragar a nossa vida, destruir a nossa vida. Isso é um fato. É isso que Pedro está colocando, sobre perseguições que os cristãos estavam sofrendo na época, os cristãos lá do que Pedro estava tratando. Tanto é que o verso de número 9, tu já está procurando outro? Não. Então, o verso de número 9, Pedro vai falar, essas coisas acontecem com todo mundo, não é só com vocês não. Os irmãos do mundo todo, não é isso, Edson? Sim. Então, olha só, o que Pedro está tratando é essa realidade. O diabo, de fato, ele luta, amados. O diabo persegue, quer perseguir. O diabo quer destruir os filhos de Deus, os servos de Deus, isso é um fato. Mas Pedro, inclusive, ele vai, na sua própria carta, tanto na primeira quanto na segunda, falar que nós temos uma nova vida em Cristo, que nós triunfamos em Cristo, que nós somos pedras vivas, que nós somos sacerdotes de Deus, reino de Deus, que nós triunfamos pelo sangue do Cordeiro, que nós somos comprados não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, da vã maneira
né, que nós vivíamos, como por tradição nós recebemos dos nossos pais, mas como um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, que em nós há a semente divina, a semente do Evangelho, a palavra da verdade, e a gente agora deve crescer na graça, crescer no conhecimento, no entendimento, deixando a vida de malícia, imundícia, todo esse acúmulo, desejando agora como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por ele a gente vá crescendo, e que vindo as provações sobre a nossa vida, não é para a gente ter isso como estranho, mas pelos vitupérios de Cristo, se nós somos participantes, nós devemos dar glória a Deus, porque sobre nós repousa o Espírito Santo da glória de Deus, e ele vai falando nessas duas cartas sobre todas essas realidades. Deu uma pincelada aqui nas duas cartas, coisa rápida. É claro, tranquilo isso. Então, assim, se eu sair da obediência a Deus, eu estou me tornando vulnerável às ações do diabo. Hebreus 1,14, né? Que fala. Quem pode obedecer a Deus? Eu estou querendo entender qual obediência. Assim, porque a palavra fala para nós sermos obedientes. Sim. Para nós sermos obedientes. Pois assim, nós já conhecemos a palavra. Sim. Nós não devemos ser só ouvintes, ser praticantes dela. E andar ali em obediência, em santidade. Então, se eu saio disso, eu estou me tornando vulnerável às ações do diabo, é isso? Não. Se eu desisto dessa caminhada, eu vou retroceder, irmã. Se eu retroceder, se eu desistir de Cristo, aí eu estou vulnerável. Você entende? Então eu só vou estar vulnerável se eu desistir de Cristo. Claro. Não se eu tiver assim uma fraqueza. Quem aqui não tem? Né? É a pergunta minha. Quem aqui não desobedeceu hoje, Jesus? Então é isso que eu queria. Quem aqui que não tem ainda um pecado Todos na nós sua vida? temos. Todos nós Então essa compreensão religiosa de que eu posso não ter nenhum pecado mais, que eu obedeço, eu consigo obedecer tudo à risca, irmãos, isso é religioso. Não existe. Então Ninguém pronto. consegue. Então está resolvido. Está 100% em obediência. Então está Nós resolvido. somos falhos. Então a religião vai tratar dessas categorias, o evangelho não, irmãos. É isso que eu quero que vocês entendam, de uma vez por todas. E pelo amor de Deus, a graça de Deus, nós nos relacionamos pela graça de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus. Isso não quer dizer que a gente vai viver uma vida de qualquer forma. Mas não é porque a gente, amados, não, a consciência minha, que eu sou pecador, é esta consciência que Deus quer que eu tenha, porque é isso que é realidade. E outra consciência que Deus quer que nós tenhamos é que, de fato, Deus se relaciona comigo não por causa de mim, é apesar de mim. Dá para compreender isso? É tranquilo. É simples esse entendimento. A partir desse entendimento, a vida fica leve. A gente pega aquele fardo que Jesus disse que a gente tinha que pegar, que é suave, que é leve, e não carregar esse jugo da religião, de pode ou não pode, faço ou não faço, vacilei, estou perdido, pequei, Deus vai fulminar. Irmãos, isso é Antigo Testamento, isso é religião. Né? Agora, na verdade, ultrapassa esse negócio de comportamento, é natureza, irmãos. É lá dentro, é no espírito, é na alma, é no coração. Evangelho trata de causas, não de efeitos. Evangelho vai lá dentro do homem, mata o homem, o pecador, né? O pecado, melhor dizendo, dentro do pecador, e mantém o pecador vivo para ser santificado. Simples, não é? Então o Evangelho vai lá onde a lei não chegava. A lei só era executada quando o cara era pego com a boca na botija. Flagrante, delito. Só que o Evangelho é mais duro ainda. O Evangelho vai na consciência. O Evangelho vai no desejo do coração. O Evangelho vai no quarto escuro onde ninguém vê. O Evangelho vai nos pensamentos onde ninguém enxerga. O Evangelho vai onde nem mesmo nós às vezes não nos conhecemos. Isso é Evangelho, muito mais profundo. Trata de natureza, não é de comportamentozinho, posso ou não posso. Não é de aparência, irmão, pareço crente ou não pareço. É se eu sou, não é se eu faço. Está falando aqui daquilo que é eu e o Espírito Santo, onde a gente consegue disfarçar para os outros, mas para o Espírito Santo não. Então é muito mais de entendimento do que comportamento.
O problema nosso é que nós somos religiosos e a gente julga as pessoas por aparência, por comportamento. E a gente fica nessa paranoia achando que Deus também é assim. Deus não respeita a aparência do homem. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência. Desde o Antigo Testamento está sendo ensinado, meu Deus do céu. Desde o Antigo Testamento e até hoje nós não aprendemos isso. Meu Deus, hoje é difícil aprender o Evangelho. Acho que os soterranos a gente está pior. Não é? Ah, sim, claro.